Me conta uma coisa, você é uma pessoa impulsiva? Por que que eu estou perguntando para você? Puxo para mim. Eu já fui uma pessoa muito impulsiva e não é legal. O que que é o impulso? O que que é uma pessoa impulsiva? É aquela que reage antes de pensar e não pensa nas consequências, na hora da raiva, na hora que você vê alguma coisa, ou ouve alguma coisa, ou sente alguma coisa, você imediatamente já responde. Nessa resposta nossa impulsiva, sem pensar, a gente tanto pode magoar pessoas, como a gente pode criar situações que depois ficam ruins da gente corrigir. E com o passar do tempo, a gente começa a ouvir alguma coisa, você tem uma raiva grande, aí você respira para poder pensar o que você vai responder. É a melhor coisa do mundo. Isso eu estou falando independente de você ter razão ou não. Eu não estou falando que você está errada ou errado quando você naquele momento não responde do jeito que você queria responder, porque entenda, pessoal. Tem alguns momentos e algumas situações que a vontade que você tem é de pistolar, de estourar e o que vem à cabeça dizer para a pessoa, até porque você entende que aquela pessoa merece ouvir aquilo que você tem para dizer. Mas o impulso, ele não é bom. Por quê? Porque a sua verdade naquele momento, ela pode ser ruim. Ela pode tanto machucar demais, como pode criar uma situação que depois fica irreversível, tá, Miguel? Mas de repente eu vou ver alguma situação, vou passar por alguma coisa e eu vou ficar calado por conta disso. Não é que ficar calado porque você aceitou, é ficar calado muitas vezes por um tempo para você evitar algo maior. Deixa eu te dar um exemplo de impulso. A pessoa vem no trânsito. E para mim isso é um exemplo mais significativo. Você vem no trânsito, aí de repente alguma pessoa faz uma besteira, lhe dá uma trancada e você tem raiva. E a pessoa faz algum gesto para você e você bota o carro atrás. E aí começa uma disputa inexplicável. E aí um faz qualquer coisa com o outro porque você está movido pelo impulso e com uma raiva grande. Chega a dar aquele frio na barriga de raiva. Você às vezes tem razão, e você vai atrás da pessoa porque a pessoa de repente zombou, fez algum gesto para você. Só que isso por si só, uma fechada no trânsito, uma discussão no trânsito, não vai modificar a sua vida. Se você para um pouquinho e pensa, meu Deus, deixa essa criatura seguir o caminho dela que eu vou para casa, ou eu vou para o meu compromisso, ou eu vou para o meu trabalho, acabou. Não muda a sua vida, mas ir atrás e discutir, brigar e de repente puxar uma arma ou descer para poder xingar a pessoa, isso pode transformar a sua vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Assim também é quando a gente tem uma raiva de uma pessoa que está próxima da gente, uma discussão, uma briga, e a pessoa diz alguma coisa e eu imediatamente, sem pensar, retruco, ajo impulsivamente e machuco a pessoa de uma forma que às vezes fica difícil de corrigir. Hoje eu gostaria de trabalhar a sua maturidade. Quanto mais a gente vai ficando maduro na vida, quanto mais a gente vai entendendo, mais a gente para e respira. E pensa assim, eu preciso entrar nessa zona de choque agora, ou eu posso deixar a poeira baixar um pouquinho e resolver de outra forma. Pense nisso. Se você for parar para pensar, você que está aí agora me vendo, você deve ter já se arrependido muitas vezes de ter agido impulsivamente, né? E você fala assim, poxa, por que eu fiz aquilo, cara? Por que eu falei aquilo? Por que eu fui impulsivo ou impulsiva naquele momento com determinadas pessoas? É sobre isso que a gente quer evitar. Inclusive aqui, quando a gente para pensar, eu não estou dizendo para você abrir mão daquele direito que você tem. Eu não estou dizendo para você ficar calado porque você aceita o que a outra pessoa está dizendo. Eu só não quero que você se troque com a pessoa. Gente, agir por impulso é o rebaixar ao pior que posso baixar, porque eu não estou pensando no que eu vou fazer ou no que eu vou falar. Você entende o que eu estou dizendo? Então, quanto menos problema eu crio a partir de um problema que já existe, melhor para mim. Então, assim, a vontade que eu tenho é de ir no pescoço, pular no pescoço. Eu ganho o que fazendo isso? Eu boto para fora a minha ira e depois você fala, cara, poderia ter agido diferente. Existem situações que a melhor coisa para você fazer é você virar as costas e ir embora. Inclusive, embora da vida de determinadas pessoas. Eu não preciso me rebaixar. Eu não preciso ir lá no mais baixo dos níveis para me trocar, para discutir, para brigar, para xingar, para partir para pancadaria. Por que eu preciso fazer isso? Determinada pessoa fez uma coisa que me deixou irada, que me deixou pé da vida, que eu não vou perdoar.
beleza, vira as costas e vai embora. Ela que conviva lá com o que ela fez e tudo mais. Você respira e diz assim, né? Preciso ir às vias de fato? Ou eu preciso responder, baixar de nível para poder retrucar a pessoa? Não. A não ser que você pare, pense e chame a pessoa para uma reflexão a respeito daquilo que fez. No impulso, eu só quero que você se livre do seu impulso. Porque no impulso muita gente já mudou a sua vida para pior. Na impulsividade, muita gente já destruiu sua vida, inclusive acabou com sua liberdade. Várias pessoas que agem por impulso, depois falam, o que eu fiz? Está presa numa cadeia. Por quê? O impulso foi tão grande que a pessoa passou, extrapolou, foi além do que poderia ser. Então hoje eu queria que você aprendesse a respirar e dar a resposta certa na hora certa. Se for possível, vira as costas, vai embora, ignora a pessoa, porque quem tem problema é ela, não é você. Mas se você agir por impulso, aí quem passa a ter um problema gigantesco é você. Espero que você tenha entendido e espero que sirva para a sua vida, tá bom?